Dia 3 de maio de 2017, presente o senhor Joesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Joesley, nós vamos agora tratar de um assunto nominado aqui no anexo do senhor como Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, relacionado ao Ministério da Agricultura e conta corrente. Aqui são esses temas que o senhor apresentou no anexo. O senhor já se referiu no depoimento anterior, depoimento número 3. Esse de agora é o depoimento número 4. Esse relacionamento com o Lúcio Funaro e com o Eduardo Cunha. Mas, no outro termo, o senhor falou especificamente sobre o FI, FGTS e Caixa Econômica. Agora o senhor vai falar sobre esse relacionamento no Ministério da Agricultura, né? O que aconteceu lá? Como é que foi isso? Então, como eu tinha falado, esse grupo, Lúcio e Eduardo, eles iam, né, encampando setores, ministérios e tal. Depois de terem encampado o FGTS, encamparam a Caixa, e aí acharam, eu acho que eles já estavam com bastante relacionamento conosco ali, já estavam ganhando muito dinheiro de propina lá na época. Eu acho que eles vislumbraram no Ministério da Agricultura, como a gente tem um relacionamento muito alto, né, com o Ministério da Agricultura, eu acho que eles vislumbraram a possibilidade de fazer muito dinheiro ali, porque a gente é umbilicalmente ligado à nossa atividade, pelo ramo, pelo setor de atividade ao Ministério da Agricultura. Enfim, quando eu vi, o Lúcio começa com essa história de que vai nomear o ministro, vai nomear o secretário executivo, vai nomear o secretário enfim, os secretários, os diretores do DIPOA e tal. E certo é que foi até um dia que ele conseguiu a nomeação do diretor do DIPOA e o secretário que é o que está acima do DIPOA, secretaria, esqueci o nome. Enfim, quando eu penso que não... Seria a Secretaria de Defesa. Isso, SDA, exatamente. Quando eu penso que não, lá está o Lúcio nomeando com o Eduardo a Secretaria SDA. SDA. Não, mas não. Parece que a sigla é DAS. Eu não sei. Que é chefe do meu secretário de Defesa Agropecuária. Enfim, quando eu penso que não, lá está eles dando conta de nomear. Aí eu fiz um pedido a eles. Eu falei, pô, Lúcio, pelo menos tem como eu conhecer a pessoa. E eu sempre dizia ao Lúcio, não adianta, Ministério da Agricultura não tem nada para fazer lá, Ministério da Agricultura não dá para fazer dinheiro nenhum lá, aquele ministério é muito complicado. Só queria dizer que não tinha esquema ilícito no Ministério da Agricultura. Eu estava lá morrendo de medo deles aparelhar o Ministério da Agricultura, e lá está eu na mão deles de novo, né? Eu já estava na mão deles na Caixa, estava na mão deles no FGTS, daqui a pouco estava na mão deles no... Você já tinha um longo relacionamento com o Ministério da Agricultura e nunca tinha... Nunca, não tem ali, não tem um aparelhamento no Ministério da Agricultura. Aí eu fiquei morrendo de medo, eu falei, ô Lúcio, quando eu vi que ele ia conseguir, o grupo dele, eu falei, Lúcio, me dá pelo menos o seguinte, me apresenta quem vai ser o sujeito, para mim ver quem é, pelo menos, para mim tentar não deixar eles botar um criminoso lá, né? Enfim, ele fez isso, ele me apresentou uma pessoa, Rodrigo Figueiredo. O Rodrigo Figueiredo, eu olhei, um advogado, nem tem nada a ver com o negócio, mas... Conheci ele ali, era inevitável, ele ia botar o sujeito, eu não ia conseguir fazer nada. Você conheceu ele aonde? Na casa do Lúcio. Aí, ele fez a mesma coisa que fez com o Fábio Cleto, fez um jantar, chamou lá e... no esquema. Aí eu conheci e tal, quando eu vejo, está esse Rodrigo lá, chefe geral lá do... Tá bom. E aí ele começou a me perguntar, e aí, o que dá para fazer aqui? Eu disse, não dá para fazer nada, eu já te falei 200 vezes que aqui no Ministério da Agricultura não tem nada para fazer. Enfim, o Ministério da Agricultura o Ministério da Agricultura, ele é muito loteado. Cada postozinho
é um deputado que indicou, um senador que indicou um deputado, um senador, um deputado. Então, não tem uma organização, entendeu, completa, não tem um aparelhamento organizado. Ele, como a gente está vendo na carne fraca, lá no Paraná parece que tem o secretário lá da regional com um grupo ali que faz alguma coisa. Aí, cada lugar é um, então não tem um grupo que domina. Que domina e tal. Mas tem loteamento político mesmo jeito. Ah, tudo loteado, é uma confusão. Enfim, aí, certo é que eu falei, não tem nada para fazer, não tem. Ele, de tanto me perturbar, eu disse, olha, Lúcio, tem uma coisa, que é uma coisa boa, né? Que é melhorar a qualidade da inspeção brasileira. A qualidade da inspeção, tem inspeção municipal, estadual, federal e tal, que é o que a gente chama de federalização. É botar todos os frigoríficos no mesmo padrão. Afinal de contas, boi é boi, consumidor é consumidor, boi é bicho, é animal, pode ter doença, né? Seja aqui, seja no Acre, seja no interior de São Paulo, consumidor é consumidor. Não interessa se ele mora lá no interior do Acre, ele tem que comer uma carne saudável. Porque hoje tem frigorífico que é sujeito à fiscalização municipal, outros que são estaduais. Estadual e outra federal. O que não faz nenhum sentido, porque afinal de contas, consumidor é consumidor. Por que um consumidor... Um dia tem uma história curiosa, não sei se... Um dia eu estava com o senador lá do Acre, dizendo, ô senador, precisa federalizar. Toda a carne consumida por qualquer brasileiro tem que ter a garantia de que ela foi feita uma inspeção completa, uma inspeção rigorosa e completa. Aí ele concordou com tudo e tal, aí disse assim, se bem que lá no Acre tem umas cidadezinhas mais no interior lá que talvez não precisa tanto rigor, um frigorífico menor, mais simples, né, um negócio mais moderno, é para vender carne só lá mesmo. Aí eu ainda brinquei com ele e disse, quantos mil habitantes tem? Lá tem 5 mil habitantes. Eu falei, se morrer 5 mil habitantes no interior do Acre, não vai fazer diferença nenhuma, né? Tudo bem. Aí ele, não é assim e tal, peraí. Enfim, ou seja, porque a fiscalização do municipal, em tese, não é tão rigorosa que nem a federal, é isso que o ponto do senhor, né? Exatamente. O único motivo da existência da estadual e da municipal é porque ele não cumpre a legislação. Ele não cumpre, o federal tem a regra, que a regra... Não é máxima, é a regra mínima, que é a federal, que é a que está em conexão com o RISPOA, com o Conselho de Medicina Veterinária. Aí, assim, o simples fato da existência do estadual e do municipal já é um problema. Por que o empresário vai querer uma autorização para vender só na sua cidade? Porque o municipal ele pode vender só na cidade, o estadual só no estado. O federal no país inteiro. O problema é que ele bate no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura olha o abatedouro dele e diz, não, isso aqui eu não aprovo, porque não tá seguindo a lei. Sim. Ele vai lá no Estado, o Estado autoriza. Então, assim, o simples fato da existência do estadual e do municipal já denota. E aí, então, voltando problema. Aqui... Voltando, eu disse a ele, eu disse, olha, o que você pode fazer é o seguinte, vamos fazer a federalização, que é botar todas as indústrias no mesmo nível. Enfim, trabalhamos longamente nisso e tal, um negócio muito difícil, porque tem muitos prefeitos de cidade do interior que não compreendem essa questão e tal, faz muita pressão política e coisa. Até um dia que eu estava lá no Ministério da Agricultura, foi quando eu conheci o Eduardo Cunha. Eu estava lá com o ministro Toninho Andrade, tratando algum assunto lá. O Toninho falou assim, peraí só um minutinho, eu posso chamar o deputado Eduardo Cunha aqui? Não era assunto, não era pauta, eu nem... Enfim, ele passou a mão no telefone, ligou, chamou o Eduardo, passou 15 minutos, o Eduardo chegou lá. Eu acho até que ele já estava de sobreaviso que eu ia lá. Uhum. Aí o Eduardo chega lá, a gente começa a conversar, foi onde eu conheci o Eduardo. Que aí o Eduardo entra na conversa reclamando que eu estava dando missão impossível para ele, que a federalização era uma coisa difícil demais. Que desse jeito não tinha jeito, que eu dava missão impossível, eles não conseguiam, eles não ganhavam nada com aquilo, eles ficavam trabalhando de graça e tal. Foi onde até... Você entendeu uma coisa, então, nessa reunião você já conhecia o Eduardo Cunha, né? Não, foi onde eu conheci ele. Onde conheceu, mas como é que ele sabia que você estava defendendo essa federalização? Através do Lúcio? Certamente, pelo Lúcio. Através do Lúcio, né? Tá. Certamente. Então você passou essa ideia para o Lúcio, estava batalhando, e o Eduardo Cunha entrou na sala já falando desse assunto. Já desse assunto. E reclamando. Dizendo que eu dava meta impossível, que desse jeito eles não conseguiam fazer, não conseguiam faturar, enfim.
Entendi. Esse dia, o ministro Toninho até teve que apartar lá, porque eu fiquei fiquei chateado com ele, né? O que ele falou, me senhor? chantageando lá, pô. O que ele falou? Não, dizendo que eu não podia ficar dando meta impossível para ele, coisa, porque senão ele não conseguia, não ia conseguir faturar lá. Entendi. Enfim. Aí os ânimos se exaltaram e É. o ministro teve que interceder. E o Toninho falou, não, peraí, vocês não vão brigar aqui no meu gabinete, não. E aí? Aí depois que Aí acalmou os ânimos e tal, eu falei, ô deputado, eu conheço muito o senhor através do Lúcio, tá? Vai lá no escritório pra gente falar, e coisa. Aí ele, 2, 3 dias depois, ele foi lá no escritório. Lá em São Paulo? Aí as coisas... E aí o que foi tratado lá no escritório? Não, nessa ocasião eu expliquei melhor o negócio da federalização e tal, ele entendeu. E aí ele me deu o telefone dele, foi dessa vez em diante que eu passei a ter mais contato com ele. Mas foi acertado alguma propina nessa ocasião? Não, todo o negócio que eu fiz foi através do Lúcio, menos um, que foi o último, que foi a desoneração da folha do setor de frango. Que esse o Lúcio nem ficou sabendo. Que é outro tema, né? Tá, mas aqui ainda nesse tema do Ministério da Agricultura tem mais alguma coisa? Negócio de... Eles aprovaram umas coisas lá que eu nem pedi, negócio de despojo, negócio de... teve um que eu pedi, que era a ivermectina, que era um problema, realmente isso... O vermífugo? Negócio dos vermífugos e tal. Isso foi muito importante para o Brasil, que depois até arrumou, lá nos Estados Unidos mudou a norma e tal. Esse negócio do despojo eu nunca pedi eles, aí eles aprovaram esse troço e vieram me cobrar lá 2 milhões. Esse negócio da ivermectina eu paguei 5 milhões, mas que as duas coisas também não durou nem um ano. E esses dois pagamentos, 2 e 5 milhões... Está na planilha. Seguiu, vai estar na planilha, né? E a questão do helicóptero que o senhor fala? Foi um meio de pagamento. Eu tinha um helicóptero lá, está na planilha também. Então, entrou como pagamento... Os pagamentos foi o helicóptero. Tá. E a questão do Ministério do Mato Grosso do Sul? Não, do Mato Grosso do Sul é só porque ele uma vez, ele pagou R$1 milhão. Ele viabilizou R$1 milhão para um operador de propina do Mato Grosso do Sul. Assim, explica melhor. Eu tinha uma dívida que vai estar num outro anexo de um operador do Mato Grosso do Sul. De um esquema que tem lá, outro núcleo de outro assunto. De outro assunto. Não é nem anexo dele, no anexo do Edson. Tá. Mas que eu preciso falar também porque começou comigo. Tinha que pagar R$1 milhão lá. Tinha vários pagamentos, tinha R$1 milhão que eu precisava pagar, eu pedi o Lúcio que pagasse. Aí ele pagou R$1 milhão pro Ivanildo. Debitou na planilha. E creditou na planilha, no caso. Esse foi Acreditou para ele. Né? Esse. E o Ivanildo, quem é o Ivanildo? O Ivanildo é o operador do Mato Grosso do Sul, vai estar no anexo do Mato Grosso do Sul. Operador de quem? Que era o operador do Putinelli. Governador? O ex-governador. André Putinelli? Isso. Tá. E era R$1 milhão? Tá. Foi um pagamento de R$1 milhão que foi feito, nós botamos isso aí porque está lá na planilha, um crédito de R$1 milhão. Então tá. Então teve mais esse que vão estar na planilha, que é os 2 milhões, 5 milhões, esse 1 milhão, o helicóptero, e os 7 milhões. Tem um pagamento de 7 Então, milhões. tem um de 7 milhões que eu não descobri qual foi o... Tem um crédito, não um pagamento, tem um crédito de 7 milhões que está na planilha, mas eu não descobri. O que é que... Quanto é que ficou, em ordem de grandeza, assim, essa... nessa planilha que vocês vão apresentar, quanto é que foi o montante já pago para o Lúcio / Eduardo? 170 milhões. 170 milhões. Fora os 20 que pagou só para o Eduardo. Tá. Isso tá quitado? Então, no final, mais ou menos quitou. Tá. Mais ou menos que eu digo, porque em tese ele ficou com saldo, ele disse que ficou com saldo de 10 a 20 milhões, eu achava que ele tinha uma dívida comigo, mas enfim, e nós ainda continuamos pagando para ele até... Isso que eu queria saber. Então, Desde quando ele foi preso, a gente continuou pagando, acho que 400 mil, 600 mil por mês. Isso como é que ficou assim? Ele foi preso e ele pediu para continuar o pagamento? Não, foi coincidência até. Eu não sei se ele está desconfiado que ia preso, ele pediu para fazer pagamentos mensais de 600 mil, uns 3 meses talvez antes dele ir preso. Pediu para fazer. Aí a gente estava fazendo pagamentos mensais, porque nessa época, deixa eu explicar melhor, nessa época a planilha tinha que ter um ajuste.
meio que estava assim, acabou o dinheiro ou não acabou e tal. Aí ele falou assim para mim, falou, Joel, ele falou o seguinte, enquanto a gente acaba de acertar essa planilha, faz aí para mim 600 mil por mês aí para mim, porque nós não estava mais fazendo nenhum negócio, e depois nós acerta para frente. Eu falei, tá bom. Aí foi fazendo 600, ele foi preso, ele depois baixou para 400, se eu não me engano. Mas vocês não pararam quando ele foi preso, assim, não achou que era perigoso? Então, né, a situação danada, né? O sujeito vai preso. Mas quando ele foi preso, como é que ficou o contato com ele? Quem era o intermediário? Contato, acho que foi o irmão ou a irmã. Acho que foi. Quem que foi? O irmão depois. O irmão, né? Apareceu o irmão dele lá, que eu não conheço. Não é irmão nem irmã, eu pessoalmente. Sim. Aí eu acho que apareceu o irmão lá, falando em nome dele, depois a irmã. Falava com quem lá na JBS? Quem que era o intermediário lá de vocês? Era com você mesmo? Ou... Não. Lá ela falou com quem, Francisco? Ela falou comigo. Ela falou com o Francisco. Ricardo também? Falou com o Ricardo. Com o Florisvaldo. E com o Florisvaldo, isso mesmo. Tá. E os pagamentos seguiram, então, mesmo com a prisão do... Continuou. Então, até hoje? Então, até hoje. Até uma semana atrás. Entendi. E você tem ideia de quanto que falta para pagar? Como é que está a conta? Porque ele falou 600 mil por mês, vocês iam fechar a conta. Em tese, eu acho que eu não devia mais nada. Na verdade, essa conta está na planilha de auditoria, na verdade, ela ficou negativa, uns 50 milhões. Sim, ficou negativa uns 50 milhões. Desde a eleição à presidência da Câmara do Eduardo, que essa conta ficou negativa uns 50 milhões. E aí... Ele pediu um dinheiro especificamente para eleição? 30 milhões. Esse é tema de anexo específico? Anexo específico. Então a gente pode falar lá no tema. Isso. Aí a conta ficou negativa, uns 50 milhões. E foi indo para negativo, tudo bem. Aí teve, em 2015, uma operação grande que eu fui fazer em uma das empresas, que eu não pedi absolutamente nada para ele. Mas tudo bem, a operação foi, andou. Estava pautada para terça-feira. Tudo certo, líquido certo, pautado, tal, tudo bem. Tiraram de pauta da terça-feira. Lá no FGTS? Não, na Caixa. Na Caixa. Tiraram de pauta, eu falei, mas tiraram de pauta? Por quê? Já desconfiei, né? Tá bom, o Lúcio começa a me ligar a semana inteira me ligando. Pensei, pronto, já descobriram o raio da operação, lá vem o Lúcio me cobrar por causa da operação. Eu não atendo a semana inteira. Ele me ligou tanto, aí segunda-feira eu não tive jeito, estava em dúvida se pautava na terça ou não. Seguinte, tinha acabado de trocar, tipo assim, há 2 semanas antes, tinha trocado o vice-presidente de risco, entrado esse tal Desirê, que era um outro. Aí entrou esse Desirê. Eu, para mim, é o seguinte, esse Desirê é do grupo deles. O Desirê entrou, descobriu a operação, tanto é que me falaram lá, outros vice-presidentes lá, me falou, Joé, nós não entendemos nada. Que o Desirê entrou, eles não entendiam nada do risco, estava tudo aprovado, ia para terça-feira, no primeiro dia que ele pegou, ele pediu vista e criou uma confusão lá e falou um bocado de besteira lá, disse que tal. O Lúcio me procura. Aí eu já sei os nomes, né? Eu fiquei sabendo, já pensei logo, foi esse Desirê, tá bom. Eu não atendi. Segunda-feira, o Lúcio mandou carta para mim, bilhetinho na minha portaria, preciso falar com você urgente e tal, tá bom. Eu não tive jeito de falar, tá bom, então vem aqui em casa. Quando... Ele deixou bilhete na portaria. Ele me deixou bilhete, preciso falar com você urgente, não sei o quê. Enfim, me caçando, porque eu não atendi ele me ligou 200 vezes no escritório, não atendia, tal. Aí, eu cheguei em casa, era 7h30 da noite, 8 horas da noite, ele chega lá meio assim, esbaforido, assim, meio tal. Aí ele chegou lá e disse, rapaz, preciso falar demais com você, eu estou a semana inteira tentando falar contigo. Aí eu falei, o que que é? Não, a operação lá, tá lá parada lá, eu libero ou não libero? Aí eu pensei, puta merda, e agora? Aí eu falei, eu menti, tá? Aí eu falei assim, Lúcio, mas esse negócio lá eu já estou gastando em outra área lá.
Aí ele falou assim, para quê? Eu falei, pô, Lúcio, eu não posso te falar, mas tem outro negócio lá. Aí ele falou assim, aí ele falou, quanto? Eu pagava 3, né? Aí eu falei, tô dando 1,5% lá. Ele falou, tá bom, então me paga o outro 1,5%. Aí eu falei, tá bom. Era uma operação grande, que mais ou menos quitava esses 50 milhões. Entendi. Entendeu? Resumindo, eu menti que eu estou dizendo do outro, menti Não no tem. percentual, mas teve um negocinho, tá. mas não foi 1,5%. Que faz parte de um outro anexo aí. Tá. Teve um negocinho lá e tal, que eu teve também depois. Foi um caso também que eu vou contar no anexo. Aí eu falei, eu estou gastando para tentar, pelo menos baratear, porque eu fiz a conta mais ou menos, eu pensei, tá bom, então mais ou menos zero essa dívida de 50 milhões que eles têm. Na minha cabeça estava zerado. Na cabeça dele não. Então por isso é que, enfim. Ok. Mais algum tema específico do Ministério da Agricultura? Mais alguma questão? Não. Alguma pergunta? Não. Então vamos encerrar o termo de depoimento número 4, aliás. Dia 3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista.